Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do Contabilizando o Conhecimento, um canal no YouTube que esclarece as dúvidas da área contábil, com os canais parceiros Ensicom e Medeiros e Paganini. Bem, hoje o nosso assunto será o teste de impairment. Nossa base legal vem desde a 11638 até a resolução 1255 e, claro, não podemos deixar de fora o CPC 01. Bem, o teste de impairment, por ser um assunto muito amplo e muito complexo, nosso objetivo aqui é trazer para vocês as características básicas. Então, é falar do conceito, periodicidade de aplicação do teste de impairment, obrigatoriedade, se é obrigatório ou não, as penalidades, contabilização e divulgação. Então, vamos iniciar pelo conceito. O impairment ele é uma regra segundo a qual a empresa vai efetuar periodicamente uma análise da possibilidade de recuperação dos valores registrados no mobilizado e no intangível. Isso significa que, de uma forma bem simples, ele vai ajustar o valor que está atualmente nos seus ativos, objetos do teste, a um valor real, se eles estiverem superavaliados. O que significa isso? Quando o valor contábil, que é o valor de aquisição, menos a depreciação societária, for superior ao valor de mercado. Então, esse valor ele deve ser ajustado. Ele pode se dar de duas formas. A primeira é calcular o preço de venda líquida, como se eu fosse vender esse equipamento. Então, eu devo avaliar esse valor de venda e verificar se ele é maior ou menor do que o valor contábil. A segunda seria calcular o valor em uso desse equipamento. Continuando com esse equipamento, quanto que ele geraria de lucro? Então, é o fluxo de caixa futuro baseado na utilização desse equipamento. Ou ainda uma forma híbrida. Bem, e qual seria a periodicidade de fazer esse teste de impairment? O teste de impairment se faz necessário periodicamente, em especial no momento que nós estamos agora, que é o momento de fechamento do ciclo, fechamento do ano, das demonstrações contábeis, onde a gente tem o resultado do período, onde nós fazemos a avaliação para que a empresa tome as decisões, para que a gestão da empresa avalie os números a serem apresentados. O teste de impairment ele é obrigatório. Então, existe no Conselho Federal de Contabilidade N normatizações, resoluções, e uma delas que trata do impairment trata dessa obrigatoriedade para toda e qualquer empresa. Quais seriam as penalidades? No meu modo de ver, a gente pode falar em duas. A disclosure, que é relacionada à transparência, e a pecuniária. Vamos falar primeiro da disclosure. No que tange à transparência, a penalidade guarda relação com o não reconhecimento da realidade da empresa. Isso é péssimo para os stakeholders ou então os shareholders. Isso significa que o impacto nas demonstrações contábeis podem ser expressivos. E a gente está falando aí tanto das grandes empresas quanto das pequenas empresas em ascensão. Isso é um reflexo que interfere na tomada de decisão, que pode ser até equivocada. O IFRS trata da essência sobre a forma. Então, nós estamos falando de transparências e devemos tomar como base a avaliação, sim, do teste de impairment. O fato de não fazermos esse teste pode implicar num ponto negativo também para as empresas que fazem auditoria, em razão da obrigatoriedade de estarem sendo auditadas e os perfis de auditoria estarem exigindo toda a norma contábil. Também não podemos esquecer, para as demais empresas, as que participam de licitações, que são avaliadas por instituições financeiras. Então, todas as empresas são obrigadas a efetuar esse tipo de avaliação. E a pena pecuniária? Bem, a pena pecuniária está relacionada às normas regulamentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que também tem a norma de penalidade. O profissional de contabilidade que não cumprir as normas contábeis poderá sofrer multas quando fiscalizado pelo Conselho Regional de Contabilidade. E a contabilização, como é que fica? Bem, societariamente nós vamos debitar perdas por desvalorização na demonstração de resultado e creditar uma conta redutora chamada provisão para perda de desvalorização no ativo não circulante, nos grupos de imobilizado e intangível. Minha sugestão, pessoal, é que você faça uma conta segregada por grupos de bens, imóveis, máquinas, equipamentos, veículos e assim sucessivamente. Quais são os passos para efetuar o teste de impairment? Então, rapidamente, vamos passar por esses passos. O primeiro deles, é claro, ter a contabilidade fechada. Eu preciso do balanço patrimonial e do balancete para entregar para a empresa de consultoria ou internamente para os avaliadores. O segundo passo é a identificação dos ativos. Quais são os ativos que são passíveis desse teste, segundo a legislação contábil?
O terceiro é a apuração das perdas a serem contabilizadas. Então, sabemos que essa parte ela não é fácil. Nós já falamos de 2 critérios, que não é tão simples assim. Então, se a empresa não possui uma equipe técnica internamente preparada para fazer essa avaliação, deve contratar uma consultoria. E essa é agora, pessoal. Nós já estamos em dezembro, praticamente, né? Então, temos que fazer esses orçamentos, verificar, porque essa empresa vai nos dar um laudo. Esse laudo vai nos dar uns posicionamentos e vai nos dar credibilidade no registro dessa avaliação, dessa perda, que perante os avaliadores tem muito mais credibilidade do que internamente. Temos o quarto passo, que é a efetivação da contabilização para reconhecimento das perdas, que também nós já comentamos, né? E o quinto passo, é claro, as notas explicativas, que é a nossa divulgação. Bem, considerando o procedimento de relevância, ele deve para a nota explicativa toda a sua memória de cálculo, por que o teste foi feito, como ele foi feito, qual foi o critério utilizado para efetuar esse teste. Bem, chegamos ao fim deste vídeo, sem a pretensão, é claro, de esgotarmos aqui esse tema, para não sermos tão extenso e cansativo. O tema é pertinente, uma vez que, como nós já falamos, estamos entrando daqui a pouco no fechamento dos balanços, minimizando assim a compreensão complexa que surge do conjunto de tantas normas de contabilidade. A gente tem um grupo muito complexo de normas, as nossas normas contábeis não são fáceis, mesmo para PMS. E no que tange as demonstrações contábeis, elas precisam ter técnica e precisam ser cada vez melhores. A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Isso é o que nós buscamos sempre. Bem, pessoal, na próxima semana falaremos da contabilização dos passivos relativa a parcelamento de tributos. Parece fácil, né? Mas tem muita gente aí se equivocando em algumas contabilizações. Nosso assunto foi teste de PEMS. Se você gostou, gente, deixa um like pra gente. Se quer falar com a gente, entre nos nossos canais do YouTube, do e-mail, do Facebook e do LinkedIn. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.